Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise profunda e, sem dúvida, muito emocionante. Hoje o nosso foco recai sobre um texto fascinante que consegue unir a espiritualidade e a ciência da alma de uma forma magistral. Estamos falando do capítulo 12, Nas Leis do Amor, do célebre livro Justiça Divina, ditado pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. O nosso objetivo aqui não é só fazer uma leitura, mas sim destrinchar a lógica brilhante e toda a ressonância emocional desse conteúdo. Essa obra é um marco justamente porque não trata a fé como uma abstração intocável, mas como uma mecânica precisa, onde as leis cósmicas podem ser observadas, testadas e compreendidas por meio da razão e do sentimento. É uma jornada reflexiva que promete transformar a forma como a gente compreende o destino, os nossos afetos e as próprias diretrizes universais que regem a vida. Então, vamos juntos expandir os horizontes da mente e do coração. Para começar a aquecer os motores, pense numa pergunta central que ecoa através dos séculos. Será que o verdadeiro amor alguma vez descansa de fato após a morte? A humanidade, por muito tempo, carregou aquele conceito antigo e quase mítico de um paraíso ocioso, né? Uma espécie de nuvem confortável onde os espíritos simplesmente repousariam pela eternidade. E faz sentido que essa ideia tenha sido tão persuasiva. Afinal, ao longo dos milênios, a gente esteve tão exausto pelo trabalho braçal, pelas guerras e pelas doenças aqui na Terra, que o maior prêmio imaginável parecia ser literalmente um sono sem fim. Só que o alívio físico acabou sendo confundido com a paz espiritual. Mas será que isso faz sentido do ponto de vista científico e das leis da alma? É absolutamente vital desconstruir essa ideia de um descanso inútil. A inércia seria, na verdade, uma tortura para quem ama. O que vamos explorar hoje é a verdadeira mecânica do afeto, que é a força motriz mais poderosa de todo o universo. Mergulhando um pouco mais fundo nessa questão, a gente percebe que a lógica do amor espiritual não é algo distante, etéreo ou impossível de entender no dia a dia. Muito pelo contrário, ela começa exatamente aqui, com os nossos laços humanos na Terra. O texto propõe um arco de raciocínio dedutivo que é genial, como se fosse um método científico aplicado à emoção. É assim: para entender o cosmos e a grandiosidade da vida após a morte, primeiro é preciso olhar bem de perto para a agonia e a devoção do amor terreno. Se for possível compreender como o amor funciona, no meio de todas as nossas severas imperfeições materiais, a gente ganha a chave mestra para desvendar como ele opera nas esferas superiores. Lá, não existem as amarras físicas, mas o afeto permanece como a regra e a lei fundamental. Vamos trazer isso para a realidade com exemplos irrefutáveis da nossa experiência cotidiana. Imaginem uma mãe devotada que, diante da queda moral ou de um sofrimento terrível de um filho, recebe uma proposta: abandoná-lo em troca de uma eternidade de paz e isolamento num paraíso. Ela aceitaria? A resposta natural, que está profundamente enraizada na experiência humana, é um absoluto não. A agonia emocional de saber que um ser amado padece na escuridão anularia por completo qualquer conforto externo. É mil vezes preferível trabalhar na pior das condições, figurativamente numa pocilga, enfrentando sujeira e exaustão para resgatar aquele filho, do que viver num paraíso solitário com o peito arrebentando de lágrimas e remorso. Um paraíso, no fim das contas, viraria um verdadeiro inferno se aqueles a quem a alma está ligada estivessem sofrendo longe, perdidos lá atrás na retaguarda da evolução. E o peso dessa escolha nos leva brilhantemente a um segundo cenário, o pai afetuoso. Um pai autêntico não pensaria duas vezes antes de trocar a sua própria dignidade e o seu conforto, aceitando até mesmo usar as correntes, carregar o estigma e os fardos mais pesados possíveis, se essa atitude extrema garantisse a recuperação e a salvação dos filhos diante de um erro grave. Os prêmios de honra, os aplausos e os títulos que a sociedade oferece perdem totalmente o valor e o sentido quando colocados lado a lado com a dor e a necessidade urgente de um descendente amado. O amor verdadeiro, nessa sua expressão terrena mais sublime, simplesmente ignora o status social. Ele desafia o orgulho e abraça o sacrifício, sem nem olhar para trás, porque a única recompensa que importa é o bem-estar do outro. Seguindo com essa lógica que é irretocável, temos também o exemplo profundo da esposa abnegada. E o que realmente chama atenção aqui é a escolha consciente e dolorosa por uma realidade agonizante. Pensem bem: diante de um marido adoecido, enredado pela loucura, com a mente perdida em labirintos psiquiátricos e muitas vezes incapaz sequer de reconhecê-la, a abnegação fala infinitamente mais alto do que um instinto de preservação social. Disputar vigílias noturnas num asilo psiquiátrico, suportando exaustão física e terror psicológico, longe de qualquer reconhecimento, isso se torna o caminho instintivo dela.
Essa escolha deliberada rejeita qualquer oportunidade superficial de brilhar em praça pública ou em demonstrações de falsa santidade. O heroísmo silencioso do cuidado diário, imerso na dor, é imensamente superior a qualquer aplauso externo. É um amor que não precisa de palco nenhum, ele só precisa ser útil. Para fechar essa nossa base de exemplos terrenos, a gente não pode deixar de examinar a figura do amigo verdadeiro. A verdadeira amizade recusa naturalmente qualquer privilégio mundano quando o companheiro de jornada está sofrendo ou afundado em tribulações. Compartilhar provações severas, dividir o peso das dívidas e das dificuldades é o que realmente define e forja um laço autêntico. A lealdade humana superior repudia aquele conforto isolado. Se o amigo chora na tempestade, o lugar do companheiro verdadeiro é lá, ao lado dele na chuva, e nunca num abrigo seguro observando tudo de longe. Esses 4 exemplos práticos, a mãe, o pai, a esposa e o amigo, formam juntos a evidência palpável, a prova empírica de como o amor funciona e se movimenta na sua base mais estrutural. E é aí que chegamos num ponto absolutamente crucial, que é essa citação poderosa extraída direto da nossa fonte de hoje. Olha só, o amor na terra ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Essa metáfora é espetacular e, diga-se de passagem, cientificamente muito precisa. Para quem não sabe, na geologia, a ganga é aquela rocha sem valor comercial que fica em volta de um mineral precioso. É a sujeira, o minério bruto, aquele material inútil que precisa ser quebrado e derretido para que o ouro puro brilhe de verdade. O amor que a gente vê aqui na Terra, capaz de sacrifícios imensos e dilacerantes como esses que acabamos de ver, ainda é esse ouro bruto cercado pela ganga das nossas imperfeições, dos ciúmes, do sentimento de posse. Então, a dedução lógica e matemática que o texto nos exige é inescapável. Se o afeto humano, mesmo tão misturado com falhas e limitado por um corpo de carne, já tem tanta dedicação e uma energia invencível, a gente tem que concluir que o amor espiritual puro, liberto dessas impurezas geológicas do ego, é infinitamente maior, mais vasto e muito mais ativo em todo o universo. Essa compreensão nos leva de forma muito lógica a uma revelação transformadora sobre a vida após a morte. O verdadeiro céu não é, e jamais poderia ser, um lugar geométrico de ócio ou um jardim de contemplação parada. O céu é a pura paz de consciência aliada a um contínuo, inesgotável e prazeroso dever de amar. No além, na nossa verdadeira pátria espiritual, os espíritos que já se purificaram e que têm consciência da sua responsabilidade cósmica não cruzam os braços. A inatividade, diante do sofrimento de bilhões de almas ainda ignorantes, seria exatamente o oposto do amor. É por isso que as mentes libertas escolhem continuar trabalhando, auxiliando de forma intensa todos aqueles que ficaram para trás nos degraus da evolução. Eles amparam os entes queridos, inspiram a ciência e a arte aqui na Terra e exaltam ideais nobres. O trabalho espiritual incessante é, na verdade, a expressão mais máxima e gloriosa dessa paz. Toda essa visão de trabalho contínuo acaba trazendo uma redefinição simplesmente fantástica daquilo que a humanidade busca sem parar, a verdadeira felicidade. O autor estabelece isso quase como uma lei da física. À medida que a alma vai entrando nos segredos do amor puro e vai deixando as ilusões de lado, descobre-se uma impossibilidade absoluta. É totalmente impossível ser verdadeiramente feliz sem promover a felicidade alheia no caminho. Aquela alegria egoísta, isolada, é só uma quimera, uma miragem que some rapidinho. A plenitude real, o regozijo espiritual verdadeiro, só existe em formato de rede, num compartilhamento vibratório, nesse ato ininterrupto de levantar, educar e consolar quem está à nossa volta. A luz de um espírito só brilha de verdade na capacidade que ele tem de iluminar o caminho dos outros. Agora, vamos dar um passo atrás e elevar a nossa perspectiva, deixando todo esse cenário de esforço e dor terrena um pouco de lado para contemplar a grandiosidade do amor cósmico do Criador. É de arrepiar. Tudo no universo reflete um planejamento superior muito metódico. A imensidão do cosmos não é um espaço vazio assustador, é um organismo vivo governado pela justiça divina. Cada galáxia, cada estrela e cada detalhezinho da vida microscópica foi meticulosamente pensado para acolher, educar e impulsionar o espírito nessa sua longa jornada de despertar. É uma justiça essencialmente construtiva. Ela abraça a alma nos momentos de erro, envolve oportunidades maravilhosas de reparação e a empurra sempre para cima. Isso nos mostra que a criação inteira pulsa exatamente na mesma frequência daquele afeto materno e paterno que acabamos de analisar, só que numa escala infinita.
E o texto-fonte utiliza umas metáforas biológicas e visuais que são lindas para ilustrar como o Criador expressa esse amor nas próprias leis materiais. Pensem nas noites escuras e sombrias da Terra. Elas não são feitas só de sombras absolutas e terror. A sabedoria superior determinou que elas fossem cobertas e adornadas por estrelas cintilantes, dando orientação e poesia para quem olha para o alto. Da mesma forma, na natureza, aqueles espinheirais agrestes que ferem a pele e rasgam a terra, muitas vezes se erguem recamados de rosas perfumadas e exuberantes. A lição profunda aqui é que a mecânica da justiça divina sempre, invariavelmente, providencia fontes de luz, de compensação e de beleza no meio da escuridão e das dores das nossas provas terrenas. Onde quer que exista uma provação amarga imposta pela lei de causa e efeito, existe também, plantada na mesma paisagem, a semente do amparo florindo em silêncio para consolar quem está sofrendo. A partir desse entendimento macro tão gigantesco, o nosso caminho evolutivo fica muito claro e dá para ser resumido em 3 grandes passos contínuos de libertação. Primeiro, é necessário trabalhar, construir e às vezes até sofrer por amor ao longo dos séculos, aceitando os desafios da encarnação para ir lapidando a própria alma. Segundo, e isso é vital, a gente precisa ajudar a erguer a felicidade e o entendimento de todos os que cruzam o nosso caminho para o mesmo nível que já alcançamos. E por que isso é obrigatório? Porque o universo é um tecido todo interligado. É impossível vibrar em frequências superiores de luz enquanto uma parte do todo humano ainda está presa no abismo da dor. Ninguém avança sozinho cortando as cordas da fraternidade. E terceiro, como coroamento dessa jornada milenar, nos preparamos para entrar na suprema harmonia e união com Deus. Mas o grande segredo é que essa entrada triunfal só pode ser feita em conjunto. A humanidade funciona como uma imensa engrenagem solidária, uma corrente luminosa, onde um elo puxa o outro através dos tempos. E assim a gente chega ao grande desfecho da nossa análise. O trabalho do amor na economia do universo nunca termina de fato. Ele apenas muda de dimensão e se expande. A ideia de um repouso eterno e inerte contradiz com muita força e lógica a própria natureza vibrante e ativa do afeto supremo. Fica aqui uma última reflexão provocativa para instigar a mente e aquecer a alma. Se o nosso amor humano, ainda tão imperfeito, tão enrolado na ganga das fraquezas diárias, já é capaz de desafiar a biologia, suportar tortura psicológica, anular o egoísmo e até abrir mão da glória do mundo só para proteger quem a gente ama, imaginem a potência incalculável, a força transformadora e indestrutível desse sentimento quando o espírito purificado finalmente se unir ao brilho das estrelas. A capacidade da alma de amar, de se expandir e de construir felicidade é verdadeiramente infinita e imortal. Que a busca interior e a nossa vontade de aprender sobre as leis do cosmos nunca cessem. Até a nossa próxima análise.